É isso? Glória a Deus. Eu quero continuar falando de amor nessa noite. Porque, queridos, sem amor realmente não dá. Vamos abrir a Bíblia lá em Marcos capítulo 12. Vamos fazer algo que não é uma aula, é uma meditação simples sobre amor, mas que eu creio que vai ser muito edificante para nossas vidas. Marcos capítulo 12, versículo 28 em diante, nos diz o seguinte: aproximou-se. Hoje a gente não tem nossa amada falando em amor, nós não temos nossa amada Milena hoje no Data Show para mostrar. Mas todo mundo está com a Bíblia aí, né? A Regina também pode fazer isso. Ela, por nos amar, ela vai fazer isso. Aproximou-se dele os escribas que tinham ouvido discutir, e sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal de todos os mandamentos é... Isso aqui é o famoso Shema, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Respondeu o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amá-lo e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que lhe havia respondido sabiamente, disse: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava perguntar-lhe nada. Queridos, olha que tremendo. O reino de Deus e o amor. Isso não é tremendo? Porque Jesus fala para ele, quando o homem compreende, quanto mais nós compreendermos a importância do amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, mais intensos, mais próximos do reino nós estaremos. Amém. Quanto mais distante nós estivermos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, mais distantes nós estaremos do reino. Muito obrigado, amada. Isso, queridos, é algo muito importante que nós discorremos nessa noite. Queridos, o mundo precisa de amor. O mundo precisa de amor. É a falta de amor que leva as pessoas a se colocarem acima do pescoço das outras, né? Acima, que eu digo assim, sabe? Com o pé pisando no pescoço assim. É a falta de amor que faz as pessoas fazerem isso. É a falta de amor que faz as pessoas se acharem melhores umas das outras. É a falta de amor que faz as pessoas quererem, muitas vezes, a riqueza só para poder mostrar para o outro que é rica. Não tem muita gente aí querendo ser rico só para poder dizer que é rico? É incrível, né, queridos? Como uma pessoa, ela tem um desejo de riqueza, mas é só para poder dizer assim: olha, o que eu posso fazer, o que eu posso, né? Ela quer mostrar poder. Mas Jesus está nos ensinando aqui que nós precisamos mostrar amor. Porque amor a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. E o segundo, o mais importante, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. João capítulo 15. Vamos lá em João capítulo 15. Nos diz o seguinte, lá no versículo 12: o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Queridos, olha isso: amar uns aos outros como eu vos amei. Queridos,
Jesus, ele amava os discípulos, ele respeitava os discípulos. Jesus respeitava os discípulos também. Jesus tinha respeito pelos discípulos. Os discípulos, eles se sentiam tão valorizados diante de Jesus, mas tão valorizados, que até os dois irmãos lá ficaram pensando assim, né? Desse jeito, um de nós vai ficar na esquerda e outro vai ficar na direita dele, porque, né, ele valoriza tanto a gente assim, né? Jesus fez aquelas pessoas se sentirem tão importantes, e eles achavam que eles estavam perto de Deus, a ponto de dizer assim, né, se você quer que a gente pede a Deus para mandar fogo do céu agora e que mais os samaritanos todos aqui? E eles não entendiam ainda o amor de Deus, o amor de Jesus por eles. Jesus chega e fala assim: ei, espera aí, vocês estão sabendo de que espírito vocês são? Eu não vim para matar a alma dos homens, destruir, eu não vim para destruir a alma dos homens, mas eu vim para salvar. E nós não estamos também nesse mundo para destruir a alma de ninguém. Nós não estamos para destruir a alma dos nossos filhos. Nós não estamos para destruir a alma dos nossos sobrinhos, a alma dos nossos irmãos. Não estamos. Quantas vezes as pessoas atribuem demérito às outras? E muitas pessoas ficam tentando se valorizar, queridos, tentando afirmar seu valor, às vezes em cima de uma saída que o inimigo colocou na vida dela. Colocou por causa de uma tentação, colocou por causa de uma opressão, e a pessoa fica tentando achar valor naquilo. Eu ouvi uma senhora ex-prostituta afirmando, né, que ela tinha muito orgulho de ter sido isso, porque foi com isso que ela criou os filhos dela. Mas, queridos, olha, ela precisava saber de uma coisa: o valor dela maior não estaria e não estará jamais em ela ter criado os filhos dela. O valor dela maior está em ela ter sido criada por Deus e Jesus ter morrido por ela. Queridos, porque não tem nada nessa vida que nós possamos fazer ou ser que signifique que nós temos maior valor do que aquele valor que Jesus nos deu, morrendo por nós, queridos. Queridos, a gente não precisa fazer, sacrifícios nessa terra para que a gente possa, buscar reconhecimento e buscar, ser alguém para que as pessoas olhem. E quem sabe até buscar amor por parte das pessoas. Muitas vezes a pessoa, até oprimida por outra, ela tenta agradar, você já viu? A pessoa ela é oprimida por alguém. Então, ela é oprimida por alguém, aquela esposa que é oprimida muitas vezes pelo marido, e ela se escraviza aquele homem assim de um jeito, para que ele possa amá-la. Porque ela acha que ele não a valoriza, não a ama, porque ela não fez o suficiente. Quantas vezes já vimos isso? E a pessoa se mata tentando agradar o outro, porque ela acha que o valor dela, ela não está sendo valorizada, porque o que ela está fazendo ainda não é o suficiente. Isso não é amor, isso não é busca de amor, isso é busca de agradar o outro. Só que, queridos, a gente só pode agradar a Deus. A gente tem que buscar agradar a Deus. Nós não podemos nos escravizar à vontade dos homens, não podemos nos escravizar ao capricho dos homens. Filhos, muitas vezes oprimidos pelos pais. E muitos, queridos, não conseguem segurar a pressão.
Acontece muito isso no Japão. A criança, adolescente, muitas vezes, a pressão para as notas serem muito altas, às vezes é tão grande que a gente não consegue suportar a pressão e voam nos prédios, buscando, queridos, reconhecimento. Ele só precisava saber que Deus o vê, que Deus o reconhece. Nós não podemos nos esquecer que o maior amor que nós precisamos está em Deus. Esse amor está em Deus. Ele nos ama. E nós, queridos, temos que aprender a amar como Jesus nos ama. Nós precisamos aprender, queridos, a amar como Jesus nos ama. Jesus não nos ama porque nós, como diz Paulo, antes, nós sendo ainda pecadores, Ele nos amou. Deus ama o mais triste pecador deste mundo. É Deus que dá a comida para ele, queridos. Deus não faz, sabe? Deus que dá o ar para ele respirar. Deus que dá até, sabe, a capacidade dele sorrir. Né? Muitas vezes a pessoa, ela consegue sorrir ainda, mesmo estando diante de situações muito difíceis dessa vida. Por quê? Porque Deus que dá o amor. Glória a Deus. Jesus morreu para que o homem tenha vida, e Ele morreu por amor. Foi por amor. E nós precisamos amar como Jesus amou. Amém. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos ordeno. O quê? Versículo 17. O que vos ordeno? Fazer o quê? Que vos ameis uns aos outros. Queridos, isso é tão maravilhoso. Essa semana meditando sobre o amor de mãe, né? Eu até coloquei lá nos grupos da igreja. É algo tão incrível, né? Ninguém faz por nós o que elas fazem. A mãe, queridos, ela simplesmente passa 9 meses. 9 meses. De início ela passa 9 meses colocando a vida dela em risco. Porque se a gente pensar, toda gravidez tem risco. Toda gravidez tem risco. E muitas vezes trocam a vida dela pela das crianças, pela do filho. Quantas histórias de mulheres, por exemplo, com câncer, que a gente já viu, que elas decidiram não interromper a gravidez, não matar seu filho. E quando chegou no final, o filho nasceu e a mãe foi para o céu. Isso é amor, queridos. Isso é amor. Isso é amor, né? E a gente precisa aprender esse amor. Amém. O amor valoriza. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 13. A gente tem que buscar amar e cada vez mais. Eu sou casado com a Regina, então eu tenho que buscar amar a Regina cada vez mais. Tenho a Ana Regina e Cristiano como meus filhos, tenho que buscar amar a Ana Regina e Cristiano cada vez mais. Sou pastor da igreja, tenho que buscar amar meus irmãos cada vez mais. Né? Sou um servidor público, tenho que procurar servir cada vez mais, né? O público, a nação, com amor. Tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer com amor. O amor tem que estar em todo lugar, queridos. Sabe? Não tem um lugar onde o amor não tenha que estar. Né? Não existe esse lugar. Onde é que não tem que ter amor? Não existe esse lugar. Em todo lugar onde a gente for,
a coisa mais importante a fazer? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, amar o próximo como a nós mesmos. Né? Quantas pessoas, eu acho interessante, países, por exemplo, que tem pena de morte, países que tem pena de morte, às vezes vão pessoas lá antes, né, na salinha de espera, e vão lá e demonstram amor para aquelas pessoas. Demonstram amor para aquelas pessoas. Chegam lá e apresentam para aquelas pessoas, sabe, amor. Assim, mas, puxa, eu posso amar quem está para morrer? Posso. Mas parece incoerente. Não é incoerente, porque amor cabe em todo lugar. Amém. E a gente precisa, Jesus nos ensina. Porque ele fala o seguinte, aqui em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Né? É como a batida aqui da Luísa ali no banco ali. Né? Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. Ei, veja só, ele fala muito interessante, né? Você ter fé para transportar monte, e se mais não tiver amor, não serve. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha, queridos, o amor não é uma apresentação. O amor não é um show que você dá. O amor não é isso. O amor é algo que nasce dentro de nós, algo que sai de dentro de nós e que tem um destino. Tem um destino. Existe a palavra aqui, né? É um objeto, mas assim, gramaticalmente falando, seria: o amor tem um objeto, ou seja, quando nós amamos alguém. Amamos alguém. Né? Tem pessoas que estão trocando amar um ser humano por amar um animal, por exemplo. Mas, queridos, não podemos fazer isso. E as pessoas estão dizendo: melhor lidar com bicho do que lidar com gente. Só que Jesus morreu por quem? Por mim. Jesus não podia lidar comigo, queridos. Jesus não podia lidar com a pastora Almira. Jesus não podia lidar com o irmão Gisdante. Jesus não podia lidar com nenhum de nós. Porque ele estava do lado de lá e nós estávamos do lado de cá. Nós éramos para Deus, sabe o quê? Insuportáveis, irreconciliáveis. Nós éramos para Deus distanciados. A distância que estava entre nós e Deus era infinita. O homem estava o quê? Separado de Deus. Todos pecaram destituídos, ficaram da glória de Deus. Sabe, nós éramos insuportáveis para Deus, mas Deus nos amou. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Queridos, mas é muito importante a gente entender que Jesus fala, e a vida eterna, né? Que ele fala, ele é a própria vida. E a vida eterna é esta, que conheço a ti, Deus verdadeiro, e a seu Filho, a quem enviaste. Olha, então, a vida eterna não é simplesmente nós termos um fôlego, nós vivemos como um foguinho que nunca se apaga, não é isso. A vida eterna é nós estarmos unidos a Deus, nós conhecermos a Deus, nós sermos amados de Deus. Olha que tremendo. Então, queridos, é muito ruim quando a gente diz da impossibilidade de nós amarmos um ser humano. Sabe por quê? Porque nós estamos negando que o amor de Deus está em nós. Porque o amor, Jesus fala assim: amados como eu vos amei, ou seja, Jesus nos amou por causa da sua grande misericórdia. E nós temos que amar o outro já com esse mesmo olhar de misericórdia. Não é pelo amor merecido, é o amor
de quem foi amado, sem merecer. Aleluia. Eu não merecia, mas Ele me amou. Você não merecia, mas Ele te amou. Não tem nada que eu e você possamos fazer para que nós mereçamos o amor de Deus. Deus nos amou sem nós merecermos. E nós precisamos amar as pessoas, buscar amar as pessoas, sem elas merecerem. Nós não podemos viver nessa terra só de gratificar as pessoas. A gente não pode viver nessa terra só de fazer as coisas pelas pessoas porque elas são legais. A gente não pode viver nessa terra só de fazer as coisas pelas pessoas porque elas merecem, porque, não, fulano. A gente tem que amar quem não merece, porque nós somos amados assim. O amor que nós recebemos foi o amor de quem não merece. E é esse amor que que Paulo está falando aqui. Né? O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja. O amor não inveja, queridos. Na semana passada, eu falei um pouquinho sobre isso e a inveja é um sentimento muito estranho. Porque a inveja, ela não enxerga propósito. A inveja não enxerga propósito. O invejoso, ele não entende que Deus tem um propósito e um projeto para a vida dele. Ele só vê o que está acontecendo na vida do outro e diz assim: e eu? Ele não entende que Deus está fazendo alguma coisa na vida dele. Ele só vê as coisas acontecendo na vida do outro. Nossa. Esse sentimento é maligno, queridos. Quando você começar a olhar para o outro e dizer assim: ó, fulano está assim, assado, assado. Eu já ouvi isso de gente da minha família. Você está vendo fulano? Fulano tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 coisas. E você tem o quê? Na época, né? Eu só sabia sofrer. Só sabia me envergonhar por essas palavras. Né? Abaixar minha cabeça e dizer: mas eu poderia dizer hoje: eu tenho tudo. Porque eu tenho o amor de Deus na minha vida, eu tenho quem me ama. Ou seja, o meu valor está em Deus me amar. Isso, Deus, a Ana Regina trouxe um testemunho aqui do que Deus tem feito na nossa vida. E, sabe assim, a gente se emociona muito quando a gente vê as coisas que Deus tem feito, assim, a gente pensa sobre as coisas que Deus tem feito. Meu Deus! Se a gente conversasse sobre as coisas que estavam acontecendo algum tempo atrás e projetasse, sem pensar no amor de Deus por nós, sem pensar na graça de Deus por nós, como as coisas estariam hoje, a gente ia dizer: o barco, é pouco tempo o barco afundar. E de repente a gente se vê voando. Né? Não é nem navegando, agora você está voando. Você estava num barco e parecia que ia afundar, de repente você se vê voando nas asas da misericórdia, do amor de Deus. Então, queridos, a gente precisa amar e a gente precisa desfrutar desse amor. Desfrutar desse amor. A gente precisa intensificar o amor na nossa casa. Como eu disse, o meu amor para com a Regina, o meu amor para com a Regina, o meu amor para com o Cristiano, o meu amor para com vocês. E isso cada um fazendo a sua casa. O filho amando o pai, o filho e a filha amando os pais amando os filhos, os irmãos amando os irmãos. E cada vez mais, e respeitando, e não se portando inconvenientemente, mas se portando pacientemente, sendo legal. Uma pessoa benigna é uma pessoa que trata bem o outro, sabia? O amor é benigno. Queridos, nós aprendemos a tratar mal as pessoas. Crescemos muitas vezes numa educação que é na base da ignorância mesmo. A coisa é tão assim que tem lugar que, se você olhar para a pessoa vai. Tem lugar que a pessoa cresceu tanto assim que se a pessoa olhar para a outra, a pessoa fala assim: quem está olhando? Quem está olhando para mim?
É arriscado o cara matar o outro porque o outro está olhando para ele. Então, queridos, isso é falta de amor. Isso é falta de amor. E muitas vezes a gente cresceu num ambiente sem ele, sem amor mesmo. Essa semana eu fiz um curso sobre empatia. Eu achei muito interessante que eu já estava meditando sobre essas questões há muito tempo, né? E o curso foi legal assim para continuar a meditação. E é muito importante que a gente perceba que o outro existe. E é muito importante que a gente perceba que o outro é diferente da gente. Que o outro às vezes tem necessidades diferentes das nossas. Que tem urgências diferentes das nossas. Né? Que o outro tem valor. O outro é mais lentinho, mas ele tem tanto valor quanto aquele que anda na velocidade da luz, né? Então a gente tem que ser paciente. Isso é amor benigno. Não se vangloriar, não se ensoberbecer. Queridos, muitas vezes a vanglória vem justamente de quê? Da falta de consciência do seu próprio valor. Então você tenta se promover. Tenta se promover. Como eu disse, a moça prostituta, ex-prostituta, ela estava tentando se promover, queridos. Ela estava tentando se vangloriar no fato de ela ter sido uma mãe que criou os filhos nessa profissão. Mas eu digo para você, ela não precisava disso. Amém. Deus, que coisa maravilhosa. Não se soberbece, né? Ah, porque o meu carro não é mais importante do que o carro do fulano. Ah, porque, sabe, os meus olhos não são mais importantes do que os olhos do fulano. Mas a alma, sem amor, muitas vezes ela está procurando aquilo em que ela possa se sentir acima do outro, né? Acima do outro. Nessa história, muitas vezes é que o preconceito aparece, sabe? A discriminação. A pessoa começa a se sentir orgulhosa porque tem um cabelo loiro no meio de pessoas que têm cabelo preto. A pessoa começa a se sentir orgulhosa porque é alta no meio de pessoas baixinhas. Quanta discriminação nós já vimos? Queridos, às vezes as pessoas discriminam tanto que elas já não têm mais nem limite para falar, para menosprezar o outro, né? Ela fala assim, já fala com demérito mesmo, assim, né? Quantas vezes você já ouviu? Ah, porque fulano é nordestino, fulano é preto, fulano é baixinho, sabe? Isso é falta de amor. É falta de amor, sabe? É falta de amor você olhar as pessoas e atribuir valor para as pessoas naquilo que agrada os teus olhos. Isso é falta de amor. Isso é, na verdade, você, sabe, tentar ver no outro aquilo que você quer que o outro tenha. Isso é uma espécie de narcisismo até, né? Como se você olhasse para o outro e o outro fosse espelho daquilo que você considera que é a beleza ideal. E muitas pessoas, por saberem que a falta de amor leva as pessoas a tratarem as pessoas desse jeito, o que elas fazem? Começam a querer se parecer com esse ideal, né? Às vezes para não se sentir rejeitado. Quantas meninas, né? Muitas vezes, ou não, as jovens, adolescentes, muitas vezes, veem assim, o meu cabelo não é um cabelo comercial. Então ela quer arranjar um cabelo assim que seja aquele cabelo que todo mundo valoriza. O menino, né? Ele às vezes ele vai para a academia ali só para poder arranjar um braço que todo mundo valoriza. Porque ele está procurando valor. Mas se nós começarmos, queridos, a ensinar nossos filhos que o valor deles não está no tamanho do bíceps, né? Que eles são pessoas valiosas. Se eles não fizerem nada, eles já são valiosos. Glória a Deus. Né?
O Cris está lá procurando tirar boas notas lá na escola e ele tem que dizer para ele: meu filho, você tem valor independente da nota que você tire, mas você tem que tirar nota boa. Uma coisa não elimina a outra, né? Então, assim, amemos. Olha aí, ó. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quantas vezes nós ouvimos assim, vemos as pessoas escreverem até assim: morte aos gays? Quem já viu isso? Quem já ouviu assim? Dá vontade de matar quando eu vejo um. Eu já ouvi isso assim algumas vezes. Você nunca ouviu? Eu já ouvi muitas vezes. Eu já ouvi isso. Tem que matar as pessoas porque elas não são aquilo que a gente queria que elas fossem. A gente vai matar as pessoas por elas não serem quem a gente gostaria? Não. A gente tem que amar as pessoas. O amor, queridos, o amor ele não escolhe. Ele não escolhe. Ele ama porque ele ama. Ele ama porque é certo amar. E tem pessoas que falam, às vezes as pessoas até estranham: gente, como é que fulano trata tão bem aquela pessoa? Como é que fulano trata tão bem aquela pessoa? Eu já vi casos, por exemplo, um dia um engenheiro falando assim, que ele foi para a rua e ele estava usando drogas e ele entrou numa ladeira mesmo e um dia ele estava buscando água, alguma coisa na rua assim, e aí a pessoa da empresa disse assim: ó, quando ele quiser água, você deixa ele entrar e pegar água lá. Porque até então as pessoas ficavam chocando. E essa pessoa, daqui a pouco essa pessoa que eles foi até contratada na empresa. O dono da empresa amou aquela pessoa. Ele estava na rua e a pessoa amou aquela pessoa. Não, água? Quer beber água? Toma água. Eu conheço uma pessoa na minha família, queridos, que ela tinha um casal, um filho, pegou essa pessoa e levou para morar no apartamento deles. Ela tinha um filho pequeno, pegou essa pessoa, um homem, e levou para morar no apartamento deles. Gente, é muito amor. E a gente ouve muita coisa ruim. A gente vê pessoas tratando muito mal as outras, pessoas odiando as outras, rejeitando, buscando na outra aquilo que pode satisfazê-la muitas vezes. Sabe o que você tem para me oferecer? Então eu te amo. Se você não tem nada para me oferecer, então eu te amo. O que eu quero com você? Mas não é assim. A gente tem que amar, porque amar é a coisa melhor do mundo. Nunca falha, né? O amor nunca falha. Havendo profecias, cessarão; havendo línguas, desaparecerão; havendo ciência, passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então quem em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas guarda estes o amor. Amemos, queridos. Amemos. Amemos. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e eu disse assim: sabe, eu estive em tal lugar. Eu não fui uma pessoa perfeita, mas a alegria que eu tenho de ter estado naquele lugar e a consciência tranquila que eu tenho de ter estado naquele lugar é que com certeza eu amei as pessoas. Gente, aquilo me deu assim, uma alegria muito grande de saber que, sabe, Deus, eu não fui perfeito, mas eu amei as pessoas.
Eu tratei bem as pessoas. Eu procurei, servir as pessoas. Eu procurei atender as necessidades das pessoas naquele lugar. Graça de Deus, graça de Deus. Estamos aqui, hoje eu falo assim, Deus, estamos na igreja hoje aqui. Antes eu estava muito preocupado porque as pessoas não vinham para a igreja, Senhor, e nós queríamos que a igreja enchesse e tal. E aí hoje, sabe, com Deus, a única coisa que eu sei que eu preciso me concentrar é em amar as pessoas. Porque no final, no final de tudo, esteja a igreja cheia ou esteja a igreja vazia, a gente vai se perguntar: nós amamos ou não amamos? De que valeu a igreja cheia se eu não fui capaz de amar a ninguém naquela igreja? E muitas vezes a igreja com poucos eu também não fui capaz de amar aqueles poucos. Queridos, o alvo é o amor, o objetivo é o amor. Amém. O propósito é o amor. Não é isso? Estamos aqui reunidos em amor. Por último, 1 João 4, para a gente terminar. 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele está explicando aqui, o amor não é porque você, o amor é você ter sido amado antes. Né? Então, assim, você não vai amar a pessoa porque ela te amou. Você vai amar antes dela te amar. Deus nos amou antes de nós amarmos a Ele. Não é isso? Antes de eu e você amarmos a Deus, Ele nos amou. Na verdade, Ele colocou amor no nosso coração para que a gente pudesse amar a Ele, para que a gente pudesse cumprir os dois, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Olha que tremendo. A gente precisa viver esse amor, e viver amor, queridos, é uma promessa de muita alegria na vida, porque aquele que ama, ou aquele que não ama, não conhece a Deus. Quanto mais nós buscarmos amar as pessoas, mais Deus vai se revelar a nós. No início, quando lemos o texto, em que o escriba diz para Jesus Cristo: você disse bem, viu? Porque realmente o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Jesus falou para ele o quê? Você não está distante do reino. Conhecer essa realidade de fato de que amar é a coisa mais importante, amar a Deus, e a segunda mais importante é amar o próximo, nos faz mais próximos de Deus. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Olha aí, se Deus nos amou dessa forma, ou seja, sem nós amarmos a Deus, Deus nos amou, Ele está dizendo, então nós também temos que amar o outro, sem o outro nos amar. Eu me lembro da história do Janilson contando uma história, de um pai que tinha um filho, e que um pai que tinha um filho, pessoa com deficiência, um filho com deficiência, e o filho batia no pai, Problema, Sim, é uma reação, digamos assim. Uma reação, não era uma racionalidade, impulsiva em função da deficiência dele. Não sei se a mãe foi embora também, exatamente. Eu já vi uma história dessa, a mãe que o filho era autista. O menino eu vi, ele
corria para lá e para cá no metrô assim, ele fazia isso, sabe? E aí eu fui conversar com o pai. Era um menino, esse menino era muito inteligente, porque ele conseguia aprender, entender várias línguas desse menino, mas ele tinha essa impossibilidade, ele sentava aqui, daqui a pouco corria para lá, e já era um menino grandão assim. E aí o pai dizendo que a mãe foi embora porque disseram para ela que ele era endemoniado. Aí a mãe falou assim: eu não vou viver com demônio, não vou viver com demônio, não vou viver com demônio. E foi e abandonou o filho. E o pai cuidou dele desde pequenininho. Gente, isso é amor. Isso é amor. Glória a Deus. Isso é amor. Não tem coisa mais importante na nossa vida do que o amor. O mais importante é o amor. Amém. E a gente vê as pessoas falando tanta besteira, desculpa a expressão, falando tanto da bobagem, falando tanta coisa sem importância, dando valor a tanta coisa que não tem valor nenhum, e se esquecem do mais importante. O mais importante é o amor. Eu me lembro quando eu morava lá em Braslândia, tinha uma senhorinha, a dona Ana, até agora eu me lembro. Eu era pequenininho, gente, olha, eu mudei em Braslândia, eu tinha 4 anos de idade, 4 para 5. Eu me lembro da dona Ana até hoje, porque ela era uma senhorinha, já uma velhinha, e ela chamava a gente para a casa dela lá, e ela dava atenção para a gente. Eu lembro que eu chamava a dona Ana, e aí, gente, a dona Ana amava a gente. Meus irmãos têm uma memória muito forte também sobre a dona Ana. Olha que incrível. Olha, é bom demais, né? Você, com 4 anos, ter uma memória de que alguém te amou. Muitas crianças têm a memória de 4 anos de abuso, de gritaria, de violência, de abandono. O mais importante é o amor. Amém? Então que a gente possa. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Amém? Que nós possamos, no 18, falar. 17. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. É aquilo que eu falei. No dia do juízo tenhamos confiança. Que confiança, queridos? De saber que a gente amou. No dia do juízo a gente vai ter a confiança, a consciência tranquila de saber o quê? Eu amei. Eu amei. Sabe? Eu ganhei 100 almas para Jesus. Sabe? Curei, não sei, 300. Sabe? Queridos, isso não vai servir de nada. O que vai ser, a pergunta que vai ser feita é: você amou? Então ele está dizendo, no dia do juízo, nós teremos confiança. Nisso é aperfeiçoado em nós o amor. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo, antes do perfeito amor, lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Amém, meus irmãos. Se alguém disser, eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Eu queria só terminar dizendo assim, nós temos que vigiar. Essa semana, por exemplo, é uma semana muito importante. Há pessoas que vão fazer escolhas diferentes das nossas? Mas a gente não pode odiar essas pessoas por causa das escolhas delas. Nós fazemos tantas escolhas erradas e Deus nos ama. Quantas vezes você escolheu errado? Você já contou? Não, né? Não, você nunca, porque é impossível. Se a gente fosse contar a quantidade de vezes que nós escolhemos o caminho errado, né, nós não teríamos nem, os nossos pecados são incontáveis. Deus conhece cada um deles. Então eu digo para você, não ame, não deixe de amar alguém porque a pessoa escolheu errado.
Ou escolheu diferente do que você escolheu? Faça esse exercício de confiar em que o amor é mais importante do que você estar certo. Amar é mais importante do que ter razão. Ainda que a gente tenha razão, a gente tem que continuar amando. Amém? Né? Alguém poderia ver aquela cena do amigo do Jamil e dizer assim: rapaz, desce a mão nele também, que você vai ver que ele vai aprender. Né? Alguém poderia dizer assim, né? A primeira que você der nele, ele não te bate mais. Mas não. Que amemos. Oremos. Santo Pai Celestial,